Dia, bom dia, muito bom dia, boa noite para quem é de boa noite, né? Se você não me conhece, eu me chamo Luciana Tomichi, sou terapeuta predileta aqui no YouTube. Fiquei sumida a semana passada porque eu simplesmente fiquei sem voz. Ainda estou no processo de recuperação da voz, portanto, eu não vou falar alto. Essa semana foi um convite importantíssimo para eu me recolher, né? Estar mais comigo. Ficar sem voz foi importante para o meu restabelecimento físico, mas também estrutural. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Hoje, no Alinhamento com Propósito, nós vamos falar de fidelidade aos padrões, tá? Qual fidelidade? A que padrão você está fiel que te impede de evoluir? Carreira e finanças, então essa semana é isso que nós vamos olhar, e para isso eu vou trazer duas opções. E as duas opções de hoje são especiais, porque foram dois presentes que eu ganhei. E eu quero abrir junto com vocês e agradecer a quem mandou, tá? Então a opção número 1, que é de Olivia. Olivia, obrigada pelo carinho. Ai, que lindo. Olivia Leal, da própria Satori, no caminho da iluminação. Olha que lindo. Obrigada, Olivia. Vou ler com carinho, tá? Lu Tomichi, com carinho e profunda gratidão a você que tantas vezes me acolheu sem saber. Entre cartas de tarô, lives e conversas sinceras sobre dor, consciência e cura, encontrei caminhos que atravessaram não só meu processo criativo, mas minha própria história. Satori também nasceu desses encontros silenciosos, onde o trauma deixa de ser prisão e passa a ser possibilidade de libertação. Que lindo! Que esse livro te abale como suas palavras tantas vezes te abrace, como suas palavras tantas vezes me abraçaram. Com amor, Olivia, lá de Aracaju. Olha que linda ela. Olha que linda, Olivia. Obrigada, Olivia. Depois você me conta, tá? Onde que tá a venda seu livro, para deixar aqui para quem tiver interesse. Muito lindo. O movimento de imagem dele tá lindo, né? Parabéns para você e muito obrigada pelo carinho. Fico muito honrada de receber um filho seu, né? Com todo o carinho do mundo. Muito obrigada. Essa é a opção número 1 e aqui é a opção número 2. A opção número 2 é da Sani. Sani, um beijo no seu coraçãozinho. Muito obrigada pelo carinho também. Vou abrir junto com vocês, tá? E aí nós vamos entender aqui o que que é. Esse tipo de coisa aqui, ó, é coisa de gente que vai muito no correio. É assim, gente, porque parece, né, que eu sou uma pessoa desleixada. E eu sou, às vezes. Mas eu costumo ter uma tesoura aqui no meu ambiente, sabe? Mas eu tenho uma filha também. Então, para quem é mãe sabe, né? A gente nunca fica com nada no lugar da gente. E aí é isso, né? Eu tava a fim de fazer aqui o vídeo, não tava a fim de levantar, e aí nós vamos fazer a abertura. Que coisa linda! Sani, obrigada pelo carinho, minha linda. Olha que fofura. É o... Como é que chama esse tarô, gente? Tá em inglês, eu não sei falar. Eu acho que é Vidente de Luz. Coisa mais linda. Meu livro tá lá longe, olha. Claro, né? Claro que a gente já vai usar ele, por que não? Sani, obrigada pelo carinho. Amei. Ó. Os videntes de luz. Essa belezura aqui. É a opção número 2, tá? Então você escolha uma das opções entre livro e baralho. Escolha uma das opções, tá? Vou baixar aqui, peraí. Nós vamos ter que baixar aqui. Ai. Assim dá pra ver melhor, né?
Isso, agora deu. Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias, tá bom? Enquanto vocês escolhem, agora sim eu quero agradecer a vocês pela presença, pela participação, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu adoro ter você por aqui, tá bom? Consultas particulares, o site está em manutenção, você me chama no WhatsApp, que vai ficar aí no descritivo do vídeo, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá pro grupo 1? Eu vou pegar um trecho, porque eu não aguento. Página 228. Foda-se. Sempre fiz tudo certo. E onde isso me levou? A solidão. Estou cansada de chorar depois de me masturbar. E é deprimente. Basta. Quero viver o que não experimentei na adolescência ou no início da vida adulta. Como vou amadurecer sem vivenciar novas experiências? Linda essa energia, né? E aqui eu já trouxe um trecho logo, né, impactante para você acordar, né? Que às vezes a gente está revoltado e está se lembrando da época que a gente viveu ou que a gente não viveu, né? No caso dela aqui, de não ter vivido, né? O que não viveu, o que gostaria de ter vivido, mas não viveu na adolescência. E às vezes a vida nos puxa, né, para um passado, não para que a gente fique preso lá. Ao contrário, né, a memória nos convida a uma libertação, a uma libertação no sentido de, poxa, eu era tão feliz e não sou mais, de resgatar essa felicidade, ou, olha como eu me prendia, não vou mais me prender, né, também no sentido de libertação. E a vida vem te convocando, né, te convocando com memórias. Palavras, apenas palavras, pequenas palavras. A vida te convocando com memórias. E é interessante, né? Porque eu fiz lá no meu Instagram agora tá rolando um movimento que não é, o meu Instagram não é repetição do YouTube, não é, tá? É outro movimento. Dentro do mesmo trabalho, mas um outro movimento. E lá no meu Instagram, agora eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, ó. E se a ansiedade que você sente for vida querendo passagem? Chamando a vida, te chamando para o movimento, né? Porque muitas vezes a gente tem, normalmente a ansiedade está relacionada com medo. E às vezes a pessoa está sentindo ali uma angústia, uma ansiedade, mas é a vida convidando a viver, a vida, sua alma pedindo movimento. E muitas vezes o medo te prende, isso gera ansiedade, né? Quero viver, mas estou com medo? Tá com medo de quê? Grupo 1, vamos entender? Roda da fortuna, 2 de ouros, 5 de espadas, 9 de espadas, diabo, rainha de espadas e 8 de espadas, né? Aqui é um clássico, uma energia muito clássica, de autoaprisionamento, né, de não permissão por medo de errar. Pessoas que estão na energia perfeccionista. E aqui eu vou dizer, porque assim, olha, você pode não ter prestado atenção nisso que eu vou te dizer. E isso que eu vou te dizer pode doer. Mas é importante, né, para você entender o que você está fazendo com você mesmo, né? Porque às vezes a gente fica numa energia mais amargurada e a gente fica sentado, observando e julgando. E às vezes a gente não está nem julgando o outro. Às vezes a gente está julgando a gente mesmo. Na verdade, todo julgamento que a gente faz tem a ver com a gente mesmo, né? Mas a pessoa fica assim, nossa senhora, Deus me livre de fazer uma coisa dessa, né? É porque assim, a autocrítica é tão grande que ela condena o outro, mas ela está condenando o outro de algo que ela gostaria de fazer, mas não se permite, né? Porque criou uma ideia e essa ideia está tão subconsciente, ela está tão lá no profundo do ser, que você nem reconhece que tem essa ideia dentro de você, que é de perfeição. Então a pessoa fica se machucando, não se permitindo, pior, se castrando, né? Por dificuldade de aceitar a falha. Ou é bem feito ou eu não faço. Porém, a arte de viver é fazer e melhorar.
fazer e melhorar, fazer e melhorar. É assim que funciona a vida inteira. Então, a chave de cura no seu movimento aqui, de amadurecimento, é fazer as pazes com o erro, para sair desse lugar que aponta, né? Não que você seja, não sinto que você seja uma pessoa arrogante, mas o outro te vê como uma pessoa arrogante muitas vezes porque você se coloca acima. E eu tenho certeza que este acima não é intencional, você nem percebe. É esse lugar de você se fechar e se colocar inacessível, energeticamente falando, porque você não se permite estar no meio, né? Tá no meio da vivência, da experiência, sujando a roupa, sujando a boca, deixando os dentes ficar sujos, que seja, né, sujando as mãos com uma brincadeira qualquer ou com um feitio qualquer, porque não pode errar. Né? E aí eu tô falando de pessoas que tiveram aqui uma criação muito rígida, né? Muito rígida ou com pessoas com muita crítica e muita cobrança. Então a chave do seu movimento agora, né, é exatamente tocar o foda-se literalmente, né, para as vozes na sua cabeça, entendeu? Não é para ninguém não, é para as vozes na sua cabeça. Quem te atormenta aqui é você mesmo, entende? Quem te atormenta? Você. Sinto muito lhe informar. Sinto muito e não sinto muito, né? Porque se fosse outra pessoa ia dar mais trabalho. Como é só você, né? É o trabalho de se transformar, entendeu? Muita revolta, muita irritação essa semana, né? A irritação é seu corpo te contando o que você não suporta mais. De você com você mesmo e de você com o outro, né? Se você estiver irritada, nem sabe o porquê, é você com você mesmo. Você se dando muito limite, se castrando demais, entendeu? Com o outro você já entendeu onde é que é para dar limite. E não é sobre porque o outro não para de fazer isso, é porque eu ainda continuo aceitando isso aí que o outro faz, entendeu? Vamos agora entender o que vem para você, vida profissional. Profissional e financeira aqui. Rainha de ouros, cavaleiro de copas, estrela, justiça, 2 de ouros, cavaleiro de paus e papa. O que eu percebo aqui, tá? Grupo. Essa é uma semana definitiva. Ela vem apontar a solução de algo, né? Porque para algumas pessoas vem trazer, você não está com clareza ainda, vem trazer uma clareza grande. Ou ela aponta uma solução de algo para você, um caminho de amadurecimento, né? De crescimento. Ou ela já apontou e você está tendo mais clareza de como se conduzir nesse caminho, né? E a condução nesse caminho aqui é você aprendendo a nutrir o que é seu, no seu caso aqui carreira, né? Sua carreira, sua vida financeira, a partir do compromisso com você, porque para algumas pessoas você nem sabe, né? Tem gente que fala assim, eu quero ter sucesso financeiro, eu quero ter sucesso profissional, mas de que forma? Está desenhado isso num plano na sua vida? Porque às vezes não está. E aí você não tem clareza. E aí, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu sei para onde eu vou, eu quero ter sucesso na carreira, mas de que forma? Desenhe um caminho, um plano, entendeu? Isso é importante para você aqui. Então, para algumas pessoas poxa, eu preciso, e você vai encontrar alguém que vai te oferecer um método, né? E às vezes é para comprar, às vezes não, né? Às vezes a pessoa só chega e fala, igual eu tô falando aqui, faça um plano, você não está fazendo. Entende? E para outras pessoas você já entendeu esse plano, só que esse plano podia estar fundamentado, né, em, sei lá, eu vou ter dinheiro para nunca mais depender de ninguém. Eu vou ter dinheiro porque eu vou entregar na casa de fulano que eu posso, né? E aí a motivação é quem muda aqui, né? Você começando a se nutrir, a nutrir o seu caminho financeiro baseado no conforto que você quer ter no seu futuro, né? É de olhar isso, porque para algumas pessoas você nem olhou isso aqui. Você nem pensou assim, como é que eu quero me aposentar? Como é que eu quero finalizar essa carreira? Luciana, mas eu comecei agora. Mas é importante você pensar. Para quê? Para você construir o passo 1, agora. Agora é hora do passo 1, não importa a idade que você tem. Luciana, é tarde demais. Não, dá tempo. Vá por mim, dá tempo.
Tá entendendo? Então existe aqui um movimento nesse sentido. Essa semana eu vejo também, né, que esse lugar de iluminação, de clareza, de uma solução aparecendo, pode vir a partir de uma pessoa muito querida. E ou uma pessoa que você nem dá muita bola, mas que gosta muito de você, é muito querida, né, que te quer muito bem, sabe? E você pode ser que nunca deu reconhecimento para essa pessoa. E aí você ganha duas bênçãos, olha que lindo essa semana, você ganha duas bênçãos. Você ganha uma clareza que vem da pessoa que você entendeu assim, olha, eu tenho alguém por mim, eu nem sabia que tinha. Entendeu? Isso é importante. Rede de apoio é super importante, né? E para algumas pessoas existe aqui uma energia de uma anciã, para quem já perdeu a mãe ou a avó querida, né? Essa energia feminina mais velha, ancestral, que te acompanha, é alguém que já partiu, né? Próximo, não é uma ancestralidade muito, muito antiga, não. É alguém que já partiu próximo, avó, mãe, uma tia, uma madrinha, né? Uma irmã mais velha, que está aqui nessa energia de orientação, né? E essa semana você vai ter aí algum sintoma ou algum sinal da presença dessa energia na sua vida que tem a ver com essa solução. Tem uma solução essa semana para você que vai te dar mais equilíbrio. Então, para algumas pessoas olha, entendi, é assim que faz, mas ainda não começa a fazer. E para outras, você já passou por isso que eu falei, e você começa a implementar essa energia que vai trazer mais equilíbrio, esse planejar, para você galgar um caminho mais comprometido e com certeza mais próspero, né? Porque a prosperidade faz parte do seu destino. A única pessoa que tem poder de jogar isso fora é você. Então não jogue. E se quiser um suporte para trabalhar essa energia, acesse o site, solicite lá, tá certo? Uma consulta, um acompanhamento. O acompanhamento, o site está fora do ar, né? No caso aqui você vai ter que chamar no WhatsApp mesmo. Mas o acompanhamento não fica nem no site, nem no catálogo do WhatsApp. O acompanhamento é personalizado, portanto, a gente precisa ter uma conversa antes de eu te passar qualquer informação sobre o acompanhamento terapêutico, tá bom? Muito obrigada, grupo. Um beijo grande no seu coraçãozinho. Um excelente dia. E até a próxima. Obrigada, Olivia. Um beijo no seu coração. Muito obrigada, querida. Vamos agora para o grupo 2. Grupo 2 está curando aqui alguma questão muito forte com a mãe, né? Com o lado materno. Questões também que podem afetar o lado esquerdo do corpo. Né, grupo 2? Olha que lindo, o As de Copas e o 2 de Copas. E eu sinto que tem a ver com esse movimento, né? Uma grande cura com o lado esquerdo, com o outro lado da moeda, né? Com a parte que estava na sombra, e a parte que estava na sombra aqui é o esquerdo, é o lado esquerdo. Eu estou falando com pessoas aqui que, para a maioria, tem alguma questão do lado esquerdo do corpo. Desde um pouco mais atrofiado até algum problema significativo de saúde, né? Algum tipo de atrofia, de inflamação, entendeu? Alguma cicatriz de algum acidente, uma paralisia, né? E para algumas pessoas o lado esquerdo da boca, né? Às vezes é o dente do lado esquerdo, fica dando problema, só do lado esquerdo. Tem algum problema do lado esquerdo. Do lado esquerdo. No movimento de aprender, é você aprendendo, né? Curando essas questões aqui, questões que tem a ver com o padrão materno, né? Lá no grupo 1, a fidelidade ao padrão foi
exatamente esse lugar de autocrítica, rigidez consigo. E aqui tem esse lugar de ter uma parceria mais amorosa consigo, né? De criar uma parceria harmoniosa consigo. Né? E para algumas pessoas essa aqui pode ser apenas o complemento do grupo 1, né? Complemento do grupo 1. Roda da Fortuna também. Qual que é o seu movimento de alma aqui, né? Como que é essa fidelidade a esse padrão aqui? Vamos entender. Ó. São pessoas que estão precisando aprender a relaxar o globo ocular, né? Abrir mão do controle, tá? Grupo 2. Relaxar o globo ocular. Tem uma meditação que ela é muito simples, tá? Você pode ser sentado, pode ser assim no ambiente de trabalho. É uma meditação, não gasta muito tempo não. Que você vai fechar os olhos, você vai respirar fundo e você vai soltar pela boca. Aí, vou tirar meu óculos aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó, você tá aqui de olho fechado, né? Então, na primeira instância, você vai se conectar com o seu corpo, você vai fechar os olhos e aí você vai tentar virar o olho para trás, assim, sabe? Como quem relaxa. Sabe quando a gente força, assim, para deixar só o branquinho do olho aparecendo? Pois é, não precisa forçar, não. Você vai só dar uma relaxada para poder... Você vai sentir seu globo ocular subindo, né? Quando você entender que tá relaxado, aí você vai relaxar a língua também. E tenta descansar a língua no chão da boca. Solta a língua. Tem gente que tá com a língua presa aí, né? Tensão acumulada. Aí, quando você estiver relaxado, né? Eu tô aqui só passando a informação, depois você faz. Quando você estiver relaxado, já tiver respirado aí umas 4, 5 vezes, 6 vezes, quantas vezes você achar necessário para o relaxamento acontecer, aí você vai puxar o ar, e quando você soltar o ar, você vai levar os 2 olhos, como se você quisesse olhar aqui dentro, ó, aqui dentro, no meio, tá? Por dentro, tá? Tenta manter, não é fácil manter ele aqui no começo. Aí você vai tentar manter o olhar aqui. E a cada expiração, solta o ar o máximo que der. E depois me diga. Para algumas pessoas vai até passar a dor de cabeça que você carrega aí. Viu? Precisando relaxar. O globo ocular, que afeta a musculatura da nuca, que afeta a musculatura da língua. Tá tudo conectado aqui. Entendeu? E aí, se você quiser realmente soltar essa energia, né? Na raiz, definitivo, aí é um movimento terapêutico, que aí precisa ser um acompanhamento, você me chama no WhatsApp, tá bom? Aqui é só um paliativo, um alívio para poder te ajudar a aliviar, né? Todo esse movimento. Qual que é o movimento aqui, né? Vamos entender. É a vida te convidando a você se assumir, né? Você está num resgate de autenticidade muito importante. Temos aqui Roda da Fortuna, 8 de copas, Cavaleiro de copas, 3 de espadas, Sacerdotisa, Torre e 6 de espadas. Uma mudança acontecendo, né? Uma mudança acontecendo. Existe uma energia muito forte de mediunidade aqui também, né? Por que eu estou trazendo esse movimento aqui para você? Porque a sua mediunidade pode trazer para você um efeito esponja. E isso interferir diretamente no seu dia a dia, no seu humor, principalmente. No seu humor e na sua energia, né? Na sua carga energética. Então aprenda a ser filtro, né? Ai, Luciana, como é que faz? Aprenda a ser filtro. Ai, Luciana, mas como assim aprenda a ser filtro? É só você ir para o literal da palavra. Apelidar a meditação de efeito esponja. O que a esponja faz? Absorve.
Só que quando você aperta a esponja, o que ela faz? Solta o que absorveu. Então, seja filtro, deixa passar, não fica só absorvendo. Como é que faz isso? Aí é amadurecimento, aí é treino, né? Lá no curso de chakras eu ensino isso. E o curso de chakras está na promoção, junto com o de tarô, por apenas 1.300 e alguma coisa. Você está no momento de mudança, de resgate de autenticidade, mas também esse resgate de autenticidade é você voltando à sua essência, e isso é muito importante, curando memórias de coração partido que vem de outras vidas, tá? Que provoca em você uma dificuldade muito grande de expressar essa verdade, né? O tema da sua vida é verdade. E aí vamos entender, porque tem gente aqui que fala a verdade, doa quem doer. Mas não consegue muito lidar, né? A pessoa é verdadeira, ela já entendeu, mas ela ainda não consegue lidar com a expressão dessa verdade. Chakra laríngeo que nós estamos falando, né? Para outras pessoas é um movimento ainda que você acha que isso é verdade na sua vida, mas não é. Quando você vai ver, não é. Então tem uma sequência de decepções e desilusões muitas vezes, porque eu achei que eu ia querer fazer yoga, mas não quis. Eu achei que eu ia seguir o budismo, não foi. Eu achei que eu ia para tal religião, também não deu. Eu achei que aquela pessoa ia dar certo, não deu. Entende? Então, tem uma sequência de decepções, desilusões, mas é a vida te convidando primeiro a olhar para a sua verdade. O quanto está alinhada com a sua verdade te ajuda a fortalecer a clareza de direcionamento no seu dia a dia, na sua vida, como um todo. Entendeu? Vida, carreira, né? Carreira e finanças, aqui o alinhamento com o seu propósito, vamos entender? E qual que é o padrão aqui? O padrão aqui é a pessoa está sempre se enganando. Veja, o que isso quer dizer? Está sempre se enganando. Quanto mais imaturo a gente é, todo mundo tem um grau de maturidade. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Quanto mais a gente está imaturo, mais a gente está afetado por memórias, certo? Anota aí se você quiser, porque isso é importante. Quanto mais a gente está imaturo, mais a gente está afetado por memórias. Mais a gente reage como a gente aprendeu lá na infância, né? Quando a gente traz uma memória de vidas passadas, essa memória ela já vem com, pensa assim, uma programação de forma de pensar e de forma de agir. E aí isso pode ser reforçado na infância ou libertado na infância, depende de como você foi criado. Mas a infância também é um lugar fundamental onde você consolida aquilo ou transforma aquilo. No seu caso, não consolidou. No seu caso, aquilo ficou mais consolidado, né? Ficou mais forte para você agora reconhecer e mudar e transformar, né? A mudança é agora, entendeu? Curando questões que para algumas pessoas vem de intrauterina, inclusive. Tem uma meditação aqui no canal que fala de memórias intrauterinas. Se quiser, assista, porque pode te ajudar, né? Faça a meditação antes de dormir. Porque aqui o movimento é se assumir. Colocar os pés no chão, né? Cair na realidade, na própria realidade. Porque são pessoas que têm uma tendência, até pela própria mediunidade, né? E eu acho que, eu ouso dizer que a sua mediunidade foi desenvolvida por esse lugar de fugir da realidade, né? Foi muita desilusão em vidas passadas, corações partidos aqui, mas de uma dor que muitas vezes não dá para sustentar tanta dor, né? E aí a pessoa foge mentalmente para outro espaço, né? Ela vai para outro lugar. E aqui eu falo com pessoas que podem ter questões neurodivergentes, né? Na família ou em si mesma. Uma tendência, né? E aí nós temos aqui para a sua semana, olha, para algumas pessoas você pode estar tendo acesso, essa semana pode estar trazendo para você tontura, enjoo, e isso não é energia, isso é alguma memória que fica guardada, né, nesse lugar de fuga, que você vai para o mental, você vai para outro plano, né? É mais fácil ir para outro plano, vou dizer assim, entre aspas.
E aí é você aterrando, né? Esse aterramento pode provocar muitas vezes um mal-estar e um enjoo, porque vai tocando em partes sensíveis antes nunca tocadas, né? Até então, tá? É normal, mas precisa de orientação e suporte, né? Se você tiver com um, ótimo. Se não tiver e quiser, me chama lá no WhatsApp. 5 de espadas, enforcado, 9 de copas, 10 de ouros, mundo e 3 de ouro, Senhor. Você precisa, tá? Eu vou falar aqui porque o seu guia está pedindo. Você precisa trabalhar a respiração quanto antes. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, que é a cura através do sopro. Se quiser, assista, pode te ajudar. Mas toda vez que você sentir qualquer tipo de sintoma, você vai parar, focar o pé no chão e respirar. Puxa pelo nariz, solta pela boca, na intenção de filtrar, seja lá o que for. Você precisa aprender a fazer isso para descarregar o excesso de carga que tem aí e que traz para você muitas vezes um peso, né? Para algumas pessoas pode até ser uma sensação de tontura, desmaio, vou cair. Não vai cair, vai. A queda aqui é do padrão, não é sua. Pessoas que podem viver também no corpo, né? Muito forte essa energia. A coisa está sendo uma ruptura acontecendo e a pessoa vive no modo arquetípico. O que é viver no modo arquetípico? Sabe quando a gente está vendo um filme, que aí a gente está assistindo um filme ali, e aí o filme tem a cena filmada de um jeito certo, com a música certa, que impacta a gente de uma forma certa. A pessoa, ela vive também todo esse impacto de uma forma física. Às vezes o que é para a maioria dos mortais uma coisinha assim, para você impacta, né? As intensas. Agora, essa semana, por incrível que pareça, né, é uma semana de promoção, de crescimento, de fechamento de um ciclo para um novo ciclo, né? E a vida te convidando a... claro que você já está pronto para essa energia, né? Estou falando aqui com pessoas que já estão, porque você vem rompendo esse lugar. Você vem rompendo esse lugar de aprisionamento e para muitas pessoas até se sentindo incapaz ou um fracasso, mas não é por falta de capacidade, é por falta de clareza das suas habilidades, né? Eu acho que você não tem clareza total das suas habilidades. Deveria. E é uma semana de celebração, né? Porque e você vai entender se a leitura é para você. Não fique... Se você tá assim, ai meu Deus, será que é para mim? Não é. Vai caçar outra coisa. Para quem eu tô falando e você tá entendendo. Você já entendeu? Tá tocando aí dentro. Se não tocou, pode até ser para você, mas não nesse momento. Se você ficou na dúvida, vai assistir outra coisa, porque aí quando for para você, ela volta para você. Não me preocupe não, viu? Porque aqui você está quebrando um padrão e essa semana você vai ver a virada acontecendo, nesse mesmo impacto. Todo impacto que você sente muitas vezes que é negativo, você também vai sentir positivo. Você vai ver, olha, tem uma virada acontecendo, e essa virada é de crescimento, um salto quântico no seu crescimento aqui. Para algumas pessoas é promoção mesmo, para outras é uma oportunidade extremamente próspera, que é importante você reconhecer, né? Porque libertar esse padrão dói, mas é importante. É a vida te jogando, né? Tipo assim, ó, chega de karma. É hora de viver o Dharma. É hora de viver o Dharma. Se permita. Então tem muito crescimento acontecendo aqui. Vai dar uma tremidinha, vai dar um impacto? Vai. E para algumas pessoas nossa, tem muita coisa boa e tá me sentindo uma culpa. Nossa, tem muita coisa boa e tá me dando aqui uma certa tremedeira. Vai tremendo mesmo, mas vai. Entendeu? Esse impacto que puxa para trás é só a fidelidade ainda a não se assumir, mas a vida, né, tá te convidando, olha, é hora de você assumir, e você vai ter uma postura muito autêntica, onde você, ou já teve, né, porque para algumas pessoas você já teve essa postura autêntica, e agora você está sendo reconhecido e aclamado, né, existe aqui um clamor, pessoas pagando o preço, né, que você merece, que você vale, tanto afetivo, no reconhecimento, quanto financeiro, né? O retorno vem à altura, desde que você cobre a altura, né?
Porque não tem essa, eu cobro R$10, mas eu valho 1.000, aí a pessoa vem me pagar 1.000. Não é assim. É um movimento de você entender o quanto você vale, né? O quanto que você faz vale. Entendeu? Mas é crescimento, né? Graças a Deus. Coloca aí coraçãozinho amarelo para fortalecer essa energia, tá? Grupo 2. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Um beijo grande no seu coraçãozinho. Um excelente dia. Até a próxima.